Olá, meu nome é Gabriela Smolinski da Silva, eu sou estudante do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Federal Campus Erechim e faço parte de um projeto de pesquisa juntamente com a professora Marlice Bonassina e o professor Leonardo Souza da Rosa. E o nosso projeto é sobre elaboração de hambúrgueres de carne bovina com redução de sódio e gordura suína. E hoje irei apresentar parte dos resultados das características físico-químicas dos hambúrgueres de carne bovina. Os produtos carnes processados geralmente trazem uma imagem negativa pelos consumidores, em função de possuírem altos teores de gordura saturada e sódio. E o consumo demasiado desses produtos podem ser prejudicial à saúde humana, podendo ocasionar aumento de pressão arterial, excesso de gordura no sangue e obesidade. Essas ditas como problemas de saúde pública no mundo todo. Em tempos recentes, essas doenças são acometidas pelos adultos, idosos e também crianças. Por isso, é cada vez maior a procura dos consumidores por produtos carnes mais saudáveis e prática no momento do preparo. Entre os alimentos que demandam menos tempo de preparo a domicílio, o hambúrguer merece destaque em função do seu elevado consumo. Em virtude disso, esse trabalho teve como objetivo estudar a influência da adição de farinha de linhaça dourada e cloreto de potássio nas características físico-químicas de hambúrguer de carne bovina. Agora irei apresentar o fluxograma do processo dos hambúrgueres. Para a elaboração dos hambúrgueres, foi primeiramente triturado a carne e o toucinho em um moedor. Após, reservou-se o toucinho e adicionou-se a carne, água, colágeno, realçador de sabor, tempero e apenas 60% do total de cloreto de sódio, uma vez que o cloreto de sódio, junto com o cloreto de potássio, eram variáveis do experimento. Após a homogeneização, dividiu-se a massa em 4 porções iguais, obtendo-se então a formulação F1, F2, F3 e F4, nas quais variou-se a quantidade de toucinho, farinha de linhaça, cloreto de sódio e cloreto de potássio, conforme podemos observar na tabela 1. Aqui temos os ingredientes variáveis nas formulações dos hambúrgueres. Então, temos as formulações, que a formulação F1, que é o padrão, não houve adição de farinha de linhaça, houve adição de 10% de gordura suína, 1,8% de cloreto de sódio e nada de cloreto de potássio. Na formulação 2, houve adição de 10% de farinha de linhaça, nada de gordura suína, 1,8% de cloreto de sódio e nada de cloreto de potássio. Na formulação 3, não houve adição de farinha de linhaça, houve adição de 10% de gordura suína, 1,08% de cloreto de sódio e 0,72% de cloreto de potássio. Na formulação F4, houve adição de 10% de farinha de linhaça, nada de gordura suína, 1,08% de cloreto de sódio e 0,72% de cloreto de potássio. Após a massa das diferentes formulações, foram homogeneizadas novamente, moldadas, embaladas e armazenadas sobre refrigeração. Então, após a elaboração dos hambúrgueres, as amostras foram analisadas quanto à cor instrumental, teor de sódio e de gordura. Como podemos observar na tabela 2, a partir dos resultados foi possível verificar que os parâmetros de cor houve diferença significativa para a intensidade da cor vermelha, que é o A amarela, que é o B, e luminosidade, que é o L. Sendo que as amostras com farinha de linhaça, ou seja, as formulações F2 e F4, apresentaram maior intensidade da cor vermelha e amarela, bem como da luminosidade. Aspecto este positivo no que se refere à aparência do produto. Agora observamos a figura 2 em relação ao teor de sódio. Então, podemos observar que as amostras F3 e F4, que foram adicionadas cloreto de potássio, não diferiram entre si.
e apresentaram os menores valores de sódio, que foram de 4,98 e 4,85 mg por grama para as formulações F3 e F4. Porém, essas amostras diferiram significativamente das formulações F1 e F2, as quais obtiveram valores médios de 7,64 e 7,56 mg por grama de sódio. Cabe destacar que a RDC número 24 de 2010 prevê que alimentos com alto teor de sódio são aqueles que possuem em sua composição uma quantidade igual ou superior a 4 mg de sódio por grama do produto. Na figura 3, podemos observar a variação no teor de gordura das amostras de hambúrguer, e é possível verificar que as amostras adicionadas de farinha de linhaça apresentaram menor teor de gordura, com valores médios de 8,48% para F2 e 8,25% para F4, e diferiram significativamente das amostras que possuíam gordura suína, as quais apresentaram valores médios de 9,43% para F1 e 9,32% para F3. Conclui-se que o uso de farinha de linhaça e cloreto de potássio podem ser uma alternativa para a elaboração de hambúrgueres mais saudáveis e também favorecendo a aparência do seu produto. Porém, é necessário ainda realizar a aceitação sensorial para verificar se os hambúrgueres com menor teor de sódio e gordura têm características sensoriais agradáveis ao paladar dos consumidores. Essas análises estão previstas a serem realizadas durante a execução do projeto. E também cabe destacar que em projetos futuros pretende-se avaliar o perfil de ácidos graxos dos hambúrgueres, pois a farinha de linhaça possui mais gorduras insaturadas comparadas à gordura suína. Obrigada a todos pela atenção e agradecimento ao Instituto Federal Campus Erechim pela concessão de bolsas BICTES e a IPCT.